Como você faria essa pergunta em inglês aqui? Quando começam suas aulas? When your classes start? Ou então, when does your classes start? Nenhuma dessas está correta. Welcome, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar das famosas WH questions, que são as perguntas que começam com W e H, ou que tem W e H, como what, where, when, who, why e how, que são perguntas que não podem ser respondidas com um simples sim ou não. Por exemplo, where do you live? Onde você mora? Diferente das perguntas com do e does, por exemplo, do you live here? Você mora aqui? Essa é uma resposta com sim ou não. Yes. Sim, eu moro aqui. Yes, I live here. Então, ao final desse vídeo, se você for iniciante, o seu repertório vai aumentar muito. E se você não for tão iniciante assim, você possivelmente vai corrigir alguns erros que eu tenho certeza que você está cometendo. Então, vamos começar com a primeira WH question, que é o what, que pode ser tanto o que quanto qual. As perguntas com what, elas seguem uma fórmula. Então, toda pergunta vai começar com what, seguida por um verbo auxiliar, pode ser do, does, did, is, are, por aí vai. Seguido por um sujeito, seguido pelo verbo principal. Mas não se preocupa, a gente vai ver isso na prática agora. Para que fique mais claro para você, que você entenda essa estrutura, a gente vai pegar uma pergunta com o WH, vai transformar em uma afirmação, depois em uma pergunta de sim ou não, e depois a gente vai entrar nessa pergunta do WH, beleza? Você vai ver já isso como vai ficar. Então vamos ver o primeiro exemplo. O que você gosta de comer? What, o que? Do you like, você gosta? To eat, de comer. Ah, teacher, por que a frase é what do you like to eat e não what are you like to eat? Se você tiver com essa dúvida de quando usar do you ou quando usar are you, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que vai te explicar bem isso. Mas resumindo, do you você vai usar para perguntas com ações. E like, nesse caso, é uma ação, gostar. Eu gosto, tu gostas, ele gostas, por aí vai. Então vamos destrinchar essa primeira frase para você entender bem o processo dela. Dessa expressão what do you like to eat? Qual seria a afirmação? You like to eat. Você gosta de comer. Essa é a afirmação. Para a gente sair de uma afirmação para uma pergunta, a gente vai inverter a questão e, nesse caso, a gente vai adicionar o auxiliar, que é o do you e não o are you, como eu já te expliquei. You like to eat. Você gosta de comer. Do you like to eat? Você gosta de comer? Por fim, para a gente usar a pergunta que não pode ser respondida com sim ou com não, é só a gente colocar o what na frente, antes do auxiliar, que é o do. What do you like to eat? O que você gosta de comer? Agora vamos mudar um pouquinho esse exemplo. Se ao invés do you, nessa mesma frase, a gente quisesse usar o she, ela, será que eu poderia simplesmente falar what do she like to eat? O que ela gosta de comer? Não, eu não poderia. E aqui está uma regra que você precisa ter muito clara. Dependendo do pronome que a gente está usando, se é I, he, she, it, you, they, we, a gente vai usar do ou does, dependendo de qual for esse pronome. Resumindo, quando é she, he ou it, he, she, it, a gente vai usar o does como auxiliar, tá? Então, essa frase ficaria what does she like to eat? Era what do you like to eat? E como a gente colocou she, ao invés do do, a gente vai mudar para does. Simples, não? Só precisa decorar que he, she, it, você vai usar o does como auxiliar. Vamos ver outros exemplos com what, só que mudando o auxiliar. Então, por exemplo, qual é o seu nome? What is your name? O que você está fazendo? O que? What are you doing? Segundo ponto importante do vídeo. Por que aqui não é what do you doing? Porque quando o verbo da frase estiver no gerúndio, nesse caso tá, que é doing, que é esse ing, what are you doing? O que você está fazendo? O auxiliar que a gente vai usar é esse are you. Are. What are you doing? E não what do you doing? Por fim, a gente tem aqui um exemplo no futuro, uma pergunta para o futuro, que seria o que você vai fazer amanhã? O que? What você fará? Will you do tomorrow? Então vamos para o segundo tópico, que é where. Perguntas com onde. A estrutura é a mesma. Where mais o verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal. Vamos ver o primeiro exemplo então. Onde você mora?
Where do you live? Onde você mora? Que você sabe porque não é where are you live. Isso tá claro já, né? Do you você vai usar para uma ação. Só vai usar o are you para uma ação se o verbo tiver no gerúndio, ing. Where do you live? Onde você mora? Se aqui você quisesse perguntar onde ela mora, como que ficaria? Where does she live? Lembra? O auxiliar? Mudamos o pronome de you foi para she. Where does she live? Logo, mudamos o auxiliar. Próximo exemplo. Onde fica a estação de metrô mais próxima? Onde? Where? Onde fica? Where is? The nearest, a estação de metrô mais próxima. The nearest subway station. Beleza? Para perguntar sobre onde você pode encontrar determinados locais, sempre vai ser where is. Where, lugares ou coisas, né? Então, aqui a gente sempre pode usar perguntas no passado. Por exemplo, onde você comprou essa camisa? Onde você comprou? Where did you buy this shirt? Percebe que aqui o auxiliar que a gente estava usando do ou does, ele foi do passado, did. Tem um detalhe importante. Você está vendo que o verbo está na forma base dele, buy, e não no passado, bought. Por quê? Quando você tem um auxiliar no passado, você não vai usar o verbo no passado. O verbo vai ficar na forma base dele, tá bom? Where did you buy this shirt? Onde você comprou essa camisa? Onde eu posso encontrar um bom restaurante? Onde eu posso encontrar? Where can I find? Where can I? Então, onde eu posso? Esse can dá a ideia de poder. Where can I find a good restaurant? Para onde eles estão indo? Where are they going? Where are they going? Aqui não é where do they going, porque a gente tem o verbo going, tá no gerúndio. Então, where are they going? Então, se um amigo seu te fala, eu vou pra praia no final de semana, você quer perguntar, onde você vai ficar? Where will you stay? Tranquilo? Então, bora ao próximo tópico, que é when. Quando? Mesma fórmula. When, seguido pelo verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Primeiro exemplo. Quando começa o filme? When does the movie start? Então, por que é does e não do? When do the movie start? Porque movie está entrando como um it. É uma coisa. Então, aqui a gente poderia tirar o movie e colocar it. When does it start? E lembra quando é he, she, it, o auxiliar vira does, beleza? Por isso, when does the movie start? Um erro muito comum aqui é colocar um Szinho nesse start, no verbo, quando a gente tem esse does. Então, isso não é só iniciante, isso é até pessoas para lá do intermediário, dependendo até mais. Então, when does the movie start? Isso é muito comum. Cuidado, tá errado isso. Quando é o seu aniversário? Quando é? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? O meu é 23 de janeiro, já foi. Quando começam as suas aulas? When do your classes start? Por que aqui é do? Porque o sujeito da frase é you. Aqui no caso, your. Então eu estou me dirigindo a outra pessoa falando when do your classes start? Quando começam as suas aulas? O sujeito aqui é you. Vamos para o quarto item, que é o who, que é quem. Tá? Aqui a gente vai ter duas estruturas de frase simples, tá? A primeira estrutura é who mais o verbo principal. Essa estrutura você vai usar quando o who for o sujeito da ação, ou seja, aqui a gente não vai usar auxiliar, tá? Não vai ter auxiliar nessa primeira. Então, quando que o who é o sujeito da ação? Vamos ver o primeiro exemplo. Quem te ligou? Aqui, o sujeito que faz a ação é quem tá ligando. Então, who. Esse é o sujeito da ação. Who called you? Essa expressão está no passado. Como não tem nenhum auxiliar aqui, aí a gente coloca o verbo no passado. Call, called, beleza? Who called you? Vamos ver esse outro exemplo. Quem está vindo para a festa? Quem que é o sujeito da ação aqui? É a pessoa que está indo para a festa. Então, who is coming to the party? Beleza? Who is coming to the party? Terceiro exemplo. Quem escreveu esse livro? Qual que é o sujeito da ação aqui? Quem escreveu o livro? Então, who wrote this book? Quem escreveu no passado esse livro? Agora, quando who for o objeto da ação,
Aí a gente vai precisar usar o auxiliar, tá bom? Vamos ver esse primeiro exemplo. Para quem você ligou? Então, por exemplo, aqui você não poderia falar who you called. Tá? A gente precisaria desse auxiliar. Who did you call? Who did you call? Percebe que aqui o verbo voltou para a forma base dele, porque a gente tem o auxiliar no passado. Did, beleza? Vamos ver esse segundo exemplo. Quem ela ama? Quem que ela ama? O objeto da ação é o quem. O quem que ela ama alguém. Ela ama alguém, o alguém é o objeto da ação. O sujeito é ela. Então aqui, quem ela ama, a gente vai precisar desse auxiliar. Does. Por que does? Porque a gente está falando de ela, she. Who does she love? Esquece esse Szinho depois do love, no final de love. Não é who does she loves. Se aqui, por exemplo, fosse, ao invés de she, fosse you, se eu estivesse perguntando quem você ama, como que ficaria? Who do you love? Quem você ama? Vamos para o quinto item, que é o why. Ou seja, perguntas com porquê. Mesma estrutura. Why mais o verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal. Vamos ver o primeiro exemplo. Por que você está atrasado? Por que você está atrasado? Por que você está? Why are you? Why are you? Atrasado, late, beleza? Por que você gosta desse filme? Why do you like? Por que você gosta desse filme? This movie. Por que ele saiu cedo? Why did? Porque ele saiu cedo no passado. Why did he leave early? Aqui a gente está falando de he. Lembra que he, she, it, o auxiliar, vira does. Tá, teacher, mas por que aqui é did e não does, se é he, she, it? Porque no passado sempre vai ser did. I did, he did, she did, e por aí vai. Quando a frase está no passado, o auxiliar vai ser sempre did. Por que eles estão rindo? Why are they laughing? Por que eu deveria me desculpar? Why, e esse a gente não viu ainda. Why should I? Deveria. Por que eu deveria? Why should I apologize? Por que eu deveria me desculpar? Por que você vai mudar de emprego? Essa é no futuro, tá? Então, por que você vai? Por que você irá? Why will you change jobs? Chegamos ao nosso último item, que é o como. How. Também segue a mesma estrutura, tá bom? How mais verbo auxiliar, mais sujeito, mais verbo principal. Beleza, vamos ver o primeiro exemplo. Como você aprende inglês? How do you... Como você aprende inglês? How do you learn English? Se aqui, ao invés de você, you, fosse ela, ou seja, she, como que ficaria? How does she learn English? Acho que você pegou o jeito agora, né? Ou já tinha pego antes. Vamos lá. Como você está? How are you? Como essa máquina funciona? How does this machine work? Tá? Por que does? Porque a gente está falando de uma máquina, de um it, de uma coisa. Ou seja, how does it work? How does it work? Como funciona? How does this machine work? Beleza? Como eu posso te ajudar? How can I help you? How can I help you? Como eles estão fazendo aquilo? How are they doing that? Você sabe que é muito simples quando você entende que se você sabe fazer a afirmação, você também sabe fazer a pergunta. Aqui a afirmação para essa frase seria They are doing that. Eles estão fazendo aquilo. Para a gente transformar isso numa pergunta simples, ou seja, uma pergunta de sim ou não, é só a gente inverter. Are they doing that? Eles estão fazendo aquilo? E aí, para a gente chegar nessa última etapa, que é perguntar como eles estão fazendo aquilo, ou seja, não é uma pergunta mais de sim ou não, é só a gente colocar o how antes do are na pergunta simples. E aí deixa de ser uma pergunta simples. How are they doing that? Como eles estão fazendo aquilo? Chegamos ao final do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, eu aceito humildemente o seu like. E se você está com dúvida ainda sobre como fazer perguntas de sim ou não, usando do e does, esse vídeo aqui ou aqui, ele vai resolver isso, tá bom? Se você quiser me seguir, fica o convite e nos vemos no próximo vídeo.